Desde os tempos mais remotos do Tibia, sempre houve uma corrida entre os jogadores pelo top level do jogo. O top level sempre foi algo mega visado e disputado, e eram poucos os players que conseguiam sequer tocar na primeira posição. Mas a sede de fama dos tibianos sempre foi insaciável, e logo que eles percebiam que não iriam conseguir se destacar pelo level, optavam por perseguir caminhos alternativos, pois queriam ser os melhores em suas próprias especialidades. Muitos tibianos ficariam famosos por estar no top level da ilha de Rukigard. Outros ficariam famosos por conseguir top skills de machado, espada e club. A busca pela fama não tinha limites, e absolutamente tudo no Tibia virava uma competição. Quem tinha os maiores skills de shield, quem tinha o maior ML do servidor, quem tinha a maior fortuna do jogo, quem tinha a guild mais poderosa do server, quem era o player com o maior fist fight do game. Mas existiu uma skill que muitos tibianos talvez nem mesmo saibam que existe até hoje. O fishing ou pescaria é uma skill que possibilita aos players obter uma comida leve de forma prática e fácil, sem ter que matar criaturas para lutear carne ou comprar comida nos NPCs. Assim como todas as outras skills, houve uma gigantesca corrida para ver quem seria o melhor pescador do Tibia. E durante anos, Nut foi esse jogador. Com incríveis 99 de skill de pesca, ele reinava com folga na primeira posição dos rankings, como o melhor pescador do jogo. Mas em 2011, isso iria mudar. CrossFox Heavy, um jogador de Tenebra, iria ultrapassar Nut e todos os outros nomes da lista e se tornar o maior pescador do Tibia de todos os tempos. Mas o que vocês talvez não saibam é que a escalada de CrossFox ao topo esconde um segredo sujo, que foi revelado ao mundo pelo Trapper Aaron em uma de suas visitas à antiga Tenebra. Então, sentem em suas cadeiras de praia e preparem os seus anzóis, porque hoje nós vamos falar de um dos bugs que mudou para sempre a cara dos rankings de phishing do Tibia. Antes de falar do bug por si só e de todo o envolvimento de Aaron nessa história, é importante explicar como funcionava a pescaria no Tibia. Nas primeiras versões do game, com apenas uma vara de pescar nas mãos, era só dar use nela e em seguida na água. Pequenas ondinhas surgiam no SQM aquático e, eventualmente, peixes apareciam no seu backpack, prontos para o consumo. Comer peixe tinha suas vantagens. Uma delas era a facilidade de se conseguir comida. Ao invés de você ter que sair da sua cidade para caçar os perigosos ursos para conseguir rãs e meats, sentado na beira do lago, você poderia pescar peixe sem nem ao menos precisar sair da sua cidade. Outra facilidade era o peso. Enquanto rãs e meats eram ridiculamente pesadas e recuperavam relativamente pouca vida, os peixes eram muito mais leves e recuperavam relativamente mais vida ao longo do tempo. E como era um recurso de graça, que exigia apenas que você tivesse paciência para ficar parado na beira do lago, a pescaria logo foi abraçada pelos druids e sorcerers do jogo. Em uma época onde não existia soul points, os magos do Tibia antigo passavam dias e noites runando, e pescar era a atividade complementar perfeita para eles. Runar, para quem não sabe, é quando o mago pega uma runa em branco, comprada por 10 moedas de ouro no NPC, e usando boa parte da sua mana, preenche a runa com magia. Os druids eram muito famosos por runarem as cobiçadas OHs, a runa que dava a maior cura do jogo, e os sorcerers runavam as temidas SDs, que davam uma quantidade absurda de dano. Ambas as runas eram muito requisitadas nas wars, e magos poderiam ser observados em absolutamente todos os cantos de Carlin e de Tais, pescando, runando e comendo seus peixinhos para recuperar a mana gasta. Nessa época, os magos de Mainland eram os maiores pescadores do Tibia, e Nut era um deles. A pescaria é uma das únicas skills que sobem exatamente na mesma velocidade, tanto em Mainland quanto em Rukigard. Mas em meados de 2004, os magos do continente runavam e pescavam com tanta fúria que poucos eram os rockers que conseguiam sequer aparecer nos rankings de phishing. Mas uma grande mudança ocorreria no Tibia em agosto de 2005, na versão 7.5 do jogo. Com a inserção dos Soul Points, pontos de alma que eram gastos para criar runas e que demoravam muito para regenerar, os magos do Tibia agora encontravam um muro de concreto que iria barrá-los de sua criação infinita de runas. A maioria deles simplesmente parou de runar. Makers foram aposentados, e agora os rockers finalmente viam uma chance para se tornarem os melhores pescadores do jogo. Mas o que eles não perceberam é que junto com o update 7.5, a Cipsoft trouxe também uma mudança no sistema de pescaria. A necessidade de usar minhocas para pescar. Se antes você podia pescar infinitamente usando apenas uma vara de pescar, agora você precisava também de iscas para cada peixe pescado. E essas iscas eram bem caras. Um pacote de 6 minhocas custava 5 GPs no NPC. E a atividade, que antes era totalmente gratuita e simples,
Da noite para o dia se tornou extremamente cara e burocrática. Esse alto custo afugentou a maioria dos rockers a perseguir o primeiro lugar no ranking de pescaria. Enquanto isso, a pescaria em mainland se encontrava totalmente abandonada, pois os players, além de estarem runando muito menos, agora optavam por comer cogumelos, que tinham um custo-benefício infinitamente melhor. E pelo que parecia, agora o fishing era uma skill totalmente esquecida e sem sentido. E não viria novos nomes no ranking tão cedo. E isso de fato aconteceu. Mas exatamente 6 meses depois do update, em fevereiro de 2006, um char seria criado na Hookguard de Tenebra. Esse char se tornaria o top fishing do Tibia de uma forma pouco convencional. Mas afinal de contas, quem é CrossFox Rave? CrossFox Rave é um rocker brasileiro do antigo servidor de Tenebra, hoje Lobera, e começou em Hookguard, assim como todos nós, ávido por encontrar respostas sobre os mistérios da ilha de Hookguard. CrossFox ao longo dos anos foi ganhando cada vez mais destaque e notoriedade, tanto em Tenebra quanto nos fóruns do TiberBR, local onde ele era bem ativo na seção de Hookguard com o nick Anakin Kenobi. CrossFox inicialmente era mais focado em skills, mas ao longo dos anos seu interesse subitamente foi migrando para a pesca. Em 2008, CrossFox alcança o lendário Fishing 100 e entra para o top 10 de pescaria do Tibia. Já nessa época, muitos se questionavam de onde vinha tanto dinheiro que o CrossFox usava para comprar minhocas. Mas essas dúvidas logo eram deixadas de lado quando o CrossFox realizava seus grandes eventos de pescaria em Tenebra, onde pescava e distribuía peixes para as famintas multidões de tenebrianos que participavam satisfeitos de toda essa comilança. Segundo o professor Girafales, um dos mais renomados participantes dos fóruns de Hookguard da época, CrossFox já chegou a distribuir mais de 6 mil peixes em um único evento aos convidados. Toda essa generosidade de CrossFox era vista com bons olhos por todos os seus conterrâneos, e lhe renderam o título de prefeito de Hookguard. Título esse que CrossFox carrega até hoje na descrição do seu personagem no site oficial. Há suspeitas sobre possíveis trapaças que CrossFox poderia estar praticando para alcançar o Fishing 100 sempre foram tópicos de discussões na comunidade, mas todos sabiam que depois do skill 100 seria infinitamente mais difícil de continuar upando. Os skills de pescaria ficavam progressivamente mais difíceis de se upar, e depois de alguns poucos skills, seria absolutamente impossível um rocker conseguir bancar as montanhas de ouro necessárias para comprar um número de minhocas suficientes para alcançar skills mais altos, como o skill 105 ou 110. E então, contra todas as expectativas da comunidade, no ano de 2009, CrossFox se torna o maior pescador do Tibia, atingindo a lendária marca do skill 111, upando freneticamente a sua pesca e deixando para trás todos os outros concorrentes de mainland. CrossFox começou a levantar cada vez mais suspeitas, e de todas as pessoas que investigariam o maior pescador de Tenebra, apenas uma iria levar a investigação até as últimas consequências. Aaron, para quem não sabe, é o maior caçador de botters da história de Hookguard. Detectar trapaças e punir botters com as próprias mãos são características quase que genéticas, que correm nas veias do famoso trapper vermelho e amarelo. Aaron sempre teve como alvo principal eliminar botters de Hookguard que focavam em pegar levels, e por diversas vezes já matou alguns dos rockers com um level mais alto, que por algum descuido deixaram o char AFK no bot. Mas seria por um total acaso que Aaron iria descobrir um dos maiores abusos de bug da história do Tibia. Um dia, ele se deparou com um fato bastante curioso. No top skill de phishing do site, dois nomes disputavam o primeiro lugar: CrossFox Rave, no skill 124, e o player Cavehead, no skill 121. Curiosamente, os dois eram no vocations, moradores da ilha de Hookguard, e isso soou um alarme na cabeça do Aaron. Como era possível que os dois maiores pescadores do Tibia fossem moradores da ilha de Hookguard, sendo que em Hook o dinheiro para se comprar iscas de pesca era super limitado? Essas dúvidas motivaram Aaron a alugar tanto em Tenebra quanto em Onera, para investigar os dois maiores pescadores do jogo. Em Tenebra, Aaron não demorou para encontrar CrossFox Rave. O prefeito estava ao lado da Torre Troll, no lado leste da cidade. Ele parecia totalmente AFK. Aaron imaginou que o CrossFox poderia estar pescando se utilizando de bot, fazendo isso longe do computador. Mas ao observar o rio que divide a área free da área premium de Hookguard, Aaron percebeu algo alarmante. Não haviam ondas sendo geradas na água. Quando você pesca, cada tentativa cria uma pequena onda que pode ser percebida por todos os jogadores, mas CrossFox ficava incontáveis horas online ao lado do lago, sem gerar uma única onda sequer. Aaron sabia que tinha algo errado acontecendo ali, e a fim de buscar mais provas, logou em Onera para verificar o segundo suspeito, Cavehead.
Cavehead se encontrava também próximo ao rio que divide as áreas Free e Premium de Hook. E exatamente da mesma forma que CrossFox, Cavehead estava totalmente AFK, sem fazer qualquer onda na água enquanto pescava. Mas diferente de CrossFox, Cavehead foi um pouco menos cuidadoso na hora de escolher o local onde pescar. Aaron maliciosamente empurrou o Botter até a Cave dos Rats, roubou alguns e com um toque de sadismo assistiu enquanto Cavehead, no nível 60, era assassinado por inofensivos ratos. Cavehead, um player que tinha sido criado com o nome do rato bufado dos esgotos de Hook, tinha morrido para sua versão mais fraca. O assassinato de Cavehead, apesar de ter sido um bom passatempo para o Aaron, ainda não solucionava o problema principal. Como funcionava o bug da pesca? Aaron, voltando para Tenebra, tentou reportar o bug a um GM, mas sem saber exatamente como o bug funcionava, o reporte rapidamente foi cancelado, após o GM ter questionado também o CrossFox, que se fez de louco ali e disse que não sabia de nada, e que estava só parado observando a paisagem. Aaron se encontrava agora num beco sem saída. Sem saber exatamente como o bug funcionava, ele não conseguiria reportá-lo de forma decente à Cipsoft, e dificilmente qualquer um dos abusadores do bug seria punido. Mas por sorte, um dos players que fazia parte do ranking de phishing, ao saber da investigação de Aaron, deu um passo à frente e contou a Aaron toda a verdade. Juff Desvoncido era um rocker de Elera que, assim como tantos outros jogadores de 2013, tinha também alcançado o antes inalcançável Skill 100 de phishing. Juff contou passo a passo como funcionava o bug, enquanto Aaron ouvia incrédulo todo o relato. Para fazer o bug você precisava de uma vara de pescar, de pelo menos uma minhoca na backpack e de um dos melhores bots da época, um bot chamado ElfBot. O programa Elf fazia coisas no cliente do Tibia que a princípio pareciam impossíveis de se fazer, e foi só através desse bot que os usuários descobriram um exploit que possibilitaria pescar infinitamente sem precisar gastar nenhuma minhoca. Vocês estão vendo aquelas plantas na água? No Tibia, elas são chamadas de mangroves, e são algo que pouca gente repara, sendo itens puramente decorativos no cenário. Mas algo que alguns players descobriram foi que, ao utilizar o macro do bot Elf no exato SQM da mangrove, e fazendo um pequeno esquema de pesca abaixo do sprite da planta, a tentativa de pescaria contava para o seu char, mas não para o jogo. É difícil até mesmo de explicar o nível de complexidade desse bug, mas de uma forma bem resumida, o jogo considerava aquele spot pescável, mas não acessível, porque tinha uma planta bloqueando a tentativa de pesca. Mas ao burlar essa limitação da planta com o bot, o player conseguia fazer uma tentativa bem sucedida de pesca, só que sem pegar nenhum peixe, pois ele não devia ser um SQM pescável por causa da planta. Isso fazia com que os SQMs fossem totalmente infrutíferos no quesito pegar peixes, mas abundantes no fator up de skills, sendo que neles, todas as tentativas aumentavam apenas skills sem te dar peixe nenhum ou sem gastar a sua única minhoca, que era necessária para fazer as tentativas de pesca. A mente do Aaron explodiu ao saber de tudo aquilo, e finalmente agora ele tinha todas as informações necessárias para acabar de uma vez por todas com o abuso do bug. Com essas informações, a Cipsoft finalmente iria punir todos que abusavam ativamente do bug, e poderia assim corrigir e atualizar a tabela de pesca no Tibia, sendo que provavelmente todos os players que estavam com mais de skill 100 tinham se utilizado desse bug, tanto em Mainland quanto em Hookguard. Aaron enviou um reporte detalhando todo o bug à Cipsoft. Ele estava ansioso por todas as coisas que aconteceriam dali para frente, e das grandes mudanças que viriam com as punições dos jogadores. Bom, pelo menos era isso que ele achava que iria acontecer na época. A Cipsoft agradeceu o reporte de Aaron e depois de alguns dias, sem qualquer postagem no fórum oficial ou na seção de notícias e bug fixes, eles lançaram um mini patch silencioso que consertou todo o problema. Absolutamente nenhum dos abusadores do bug recebeu qualquer punição da Cipsoft, e desde que o bug foi corrigido, em 2013, absolutamente nenhum dos players pegou mais um skill sequer em phishing. Ficou bem claro pro Aaron que todos os players que estavam na lista do top phishing se utilizaram do bug, porque uma vez que o bug foi consertado pela Cipsoft, é muita coincidência que todos os pescadores tenham parado de uma vez por todas de upar phishing, agora que eles viram que teriam que upar na mão sem se utilizar do bug. Alguns players revoltados com toda essa situação chegaram a criar tópicos no fórum do Tibia BR para expor a verdade sobre CrossFox Rave e sobre Cavehead. Em um desses tópicos, CrossFox, o prefeito de Tenebra, com um tom debochado, chega a elogiar Aaron, dizendo ser grato ao Trapper pelo reporte, pois quando Aaron reportou o bug à Cipsoft, ele acabou imortalizando para sempre CrossFox como top 1 de phishing nos rankings do Tibia.
E desde 2009 até os dias de hoje, CrossFox se mantém no top 1 de pesca do jogo, nunca tendo sido punido pelo abuso do bug pela Cipsoft. São mais de 10 anos no topo, e sinceramente não existe perspectiva de mudança, pois o Power Skill 125 de Fishing seria algo absurdamente trabalhoso e caro, que custaria o equivalente em minhocas a alguns Golden Helmets ou alguns Ferumbras Hats. Provavelmente, enquanto o Tibia existir, CrossFox continuará para sempre como o maior pescador do jogo, mesmo que ele tenha upado de maneira totalmente ilegal. Agradeço imensamente ao Aaron por ter me mandado um relato detalhando todo o caso, e o vídeo original dele com todo o relato em inglês, junto com screenshots e gravações de todo o ocorrido, vocês podem ver no canal dele, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e fiquem ligados para não perder os próximos vídeos. E eu vou indo nessa, um abraço e falou!